18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Boa noite pra você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite, começando mais uma edição do programa 18 horas desta sexta-feira, em dia 2 de outubro de 2020. Eu, Carlos Júnior, Ari Guedes, Karime Leão. Tudo bem, Karime Leão? Tudo ótimo, tudo equipe, lindo, né, exato. E toda a equipe de jornalistas e produtores do 18 horas. Juntos. Tudo lindo e maravilhoso. Muito boa noite pra você Boa. que acompanha a programação da Mix Manaus. Estamos juntos sim até as 7 da noite no programa 18 horas. Um boa noite especial, é claro, para a galera que nos assiste ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Mix pelo aplicativo Humano. E se você quiser assistir de novo ao nosso programa de hoje, a outros também, é só ir lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, e também no nosso canal do YouTube. Carlão, é isso aí, sextou. Sextou, Karime, só lembrando, né? Vamos pegar leve nessa sexta-feira, né? Tranquilo, sexta-feira, mas dançar na sala, assistir ao cinema no quarto, tipo uma assim, né? sexta ainda que você tem que ficar de boa. Exato. Sexta tranquilo. Agora boas. São 6:02, boa noite pra você em 100,7. Estamos começando aí nesta sexta-feira pra você mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e ontem nós tivemos o primeiro debate na TV entre os prefeituráveis de Manaus, hein? Dos 11 candidatos registrados no Tribunal Regional Eleitoral, 8 participaram do debate de ontem. Tivemos como destaque, olha só, hein? A botoneira, Karine, que é um botão que a emissora colocou para marcar o início e o fim da fala dos candidatos, que acabou dando um nó aí na cabeça, né, do pessoal que estava participando, e atrapalhou geral, os prefeituráveis e até mesmo o mediador do programa. Tava quase aquela brincadeira, passa ou repassa, né? Complicado mesmo, Carlão. Pode-se dizer que o botão foi o grande vencedor desse debate, tá? Todos apanharam feio para a botoneira da Band. Ninguém soube usar o sistema inovador em debates aqui no estado. Se dedicou mais tempo explicando sobre o funcionamento do botão do que para as soluções dos graves problemas da cidade. Karime, foi realmente hilário. O debate revelou ainda que os candidatos não fizeram o dever de casa e não têm um diagnóstico preciso dos principais problemas da cidade e muito menos a solução para resolvê-los aí. Temas que não competem diretamente ao prefeito, como a BR-319, a segurança pública e a eleição presidencial. Nada a ver, foram expostos indicando aí que os candidatos preferem discutir as chamadas firulas ao invés de debater aí os problemas reais, né, que acontecem no dia a dia da cidade. Eles passaram a impressão de que não sabem realmente a verdadeira competência de um prefeito municipal. Isso é muito preocupante, Carlão. Bom, tivemos de tudo aí, tá? Em pouco menos de 2 horas de programa. Foi um debate sem surpresas, poucas propostas, muitos textos decorados e, claro, não faltaram os ataques entre eles. Num verdadeiro vale tudo, e não faltou ofensas em busca do voto do eleitor. O candidato do PCdoB, Marcelo Amil, abusou aí da paciência dos adversários e dos telespectadores que estavam ali assistindo, ao exigir perguntas específicas nos mínimos detalhes, como aquele famoso personagem do programa de humor de TV. Tentou ser engraçado e saiu como ridículo da história, sendo detonados em postagens das redes sociais. Bom, David Almeida do Avante, com discurso decorado, se enrolou todo quando foi questionado por Ricardo Nicolau do PSD sobre as cirurgias superfaturadas em mais de 1000% no seu governo interino. Davi teve dificuldades para explicar e partiu para a agressão, chamando Nicolau de leviano. Foi punido com a concessão de direito de resposta pela banca de advogados montada pela produção do debate. Davi foi um dos que mais se enrolou com o botão do pânico da Band. E o Ricardo Nicolau também se mostrou muito nervoso quando questionado sobre o seu parco patrimônio de R$65 mil declarado ao TRE. Não respondeu de forma firme e exigiu que os
temas abordassem os problemas da cidade, não picuinhas. Como o apóstolo Pedro, Nicolau negou seus aliados. Ele respondia com a frase, eu me represento, quando perguntavam sobre seus apoiadores. Tentou trazer aí a discussão para a saúde, tema em que se sente bem mais à vontade. Já o candidato do Patriota, o Coronel Menezes, estava em marcha lenta e visivelmente pouco à vontade. Irreconhecível. Quis trazer Bolsonaro para o debate, mas acabou tendo que explicar por que foi demitido do comando da Suframa pelo seu ídolo maior. Perdeu a oportunidade de mostrar que tem algo a mais para Manaus do que ser apenas amigo e afilhado do presidente Bolsonaro. Candidato Alfredo Nascimento, que é do PL, foi chamado de malandro por Romero Reis, do Partido Novo. Alfredo reagiu à altura, fez um longo remix aí das ações de quando foi prefeito de Manaus e prometeu ressuscitar o programa médico da família, consertar o sistema de transporte coletivo e armar aí a guarda municipal. Alfredo também prometeu ser um prefeito melhor do que foi em 3 oportunidades. Malandramente, foi o que mais prometeu. E o homem da Kombi seguiu o script. José Ricardo, do PT, se mostrou firme, mas não esconde ficar em saia justa quando é lembrado que é do, abre aspas, o partido mais corrupto da história do Brasil. Deixou claro que vai fazer uma campanha direcionada para as classes D e E, mas com olho nos fiéis da Igreja Católica e integrantes dos movimentos populares. Romero Reis se apresentou com um discurso de executivo da iniciativa privada. Fala muito em gestão, enxugamento dos gastos com o pessoal, mas demonstra desconhecer os problemas reais da população da periferia. Se continuar assim, vai se manter aí entre os lanternas. Capitão Alberto Neto mostrou que é bom nas redes sociais, mas ainda muito fraco na TV. Começou bem, mas travou no final, muito preocupado em associar a sua candidatura ao presidente Bolsonaro. Para crescer e sonhar em ir para um segundo turno, terá que fazer urgentemente um curso intensivo de media training e estudar outros problemas da cidade, além da segurança pública. Candidato Chico Preto, do Democracia Cristã, entrou na justiça para participar do debate, mas ganhou mesmo foi a confirmação de que está com Covid-19 e a notificação de que o Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação de sua candidatura. No pedido, o Ministério Público Eleitoral diz ainda que Chico Preto está inelegível por 8 anos a contar de 2017. O órgão se refere ao caso do envolvimento no assassinato do sargento José Cláudio da Silva, o Caju, morto a tiros em 2014 enquanto estava a serviço de Chico Preto. O prefeiturável alega que o Ministério Público Eleitoral age com, entre aspas, viés persecutório. O candidato Gilberto Vasconcelos, do PSTU, não foi convidado para o debate, mas não perdeu nada, Ficou no sofá vendo os adversários se digladiando na telinha. O Amazonino Mendes, do Podemos, alegou questões de protocolo da saúde pública para não ir ao debate. Foi atacado no início, mas logo esquecido. Não perdeu nada não indo ao debate. Os 8 candidatos à Prefeitura de Manaus que marcaram presença no debate da Band Amazonas aproveitaram o gancho, deixando em seus discursos transmitidos para levar engajamento em suas redes sociais. E, claro, dizer que apresentaram propostas e que tiveram, abre aspas, um ótimo desempenho, fecha aspas. Bom, se você perdeu esse debate de ontem, aí não se preocupe. Estão marcados ainda mais 3 debates na TV até o dia 15 de novembro. Se for do nível de ontem, vai influenciar pouco na decisão do eleitor. Você está ouvindo 18 horas. Amazonino Mendes não para de crescer e venceria no segundo turno todos os seus adversários, diz pesquisa do Instituto Diário, divulgado nesta sexta-feira. Na corrida, o segundo colocado é Davi Almeida, seguido de José Ricardo na corrida pela Prefeitura de Manaus. Exatamente, Carlão. Segundo os números divulgados, Amazonino Mendes lidera com folga e agora tem 38,6% das intenções de voto, mais de 21
21 pontos percentuais a mais que o segundo colocado, que é Davi Almeida, que aparece com 16,8%. Logo depois vem José Ricardo com 10,3%. O quarto colocado ainda, segundo o Instituto Diário, está Alfredo Nascimento com 6,8%, à frente do Coronel Menezes, que atingiu 5,8% na pesquisa estimulada. O candidato capitão Alberto Neto apareceu na sexta colocação com 4,5% das intenções de voto. Ricardo Nicolau, com 4,3%, foi o sétimo mais citado pelo eleitor de Manaus. Romero Reis tem 1,7%. As duas últimas posições são de Gilberto Vasconcelos, do PSTU, com 0,8%, e Marcelo Amil, do PSDB, com 0,5%. No segundo turno, Amazonino Mendes leva vantagem em todos os cenários pesquisados. Em embate direto com Davi Almeida, Amazonino tem 50,5% dos votos e Davi 36,7%. Caso dispute com José Ricardo em segundo turno, Amazonino Mendes teria 54,8% e o opositor 27,9%. Ainda segundo a pesquisa, o ex-governador teria 59,1% dos votos e Alfredo Nascimento 18,3% das intenções de votos no segundo turno. E só para corrigir, Marcelo Amil, do PCdoB, teria 0,5% das intenções de votos. E em disputa com Alberto Neto, Amazonino Mendes teria 58,8% dos votos e Alberto Neto 23%. A pesquisa ouviu 1.200 eleitores de Manaus e foi feita entre 29 de setembro a 1º de outubro em todas as zonas da cidade. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa está registrada no TRE do Amazonas com o número AM 03762/2020. Você está ouvindo 18 horas. Olha, dinheiro, hein? É o que não falta nos cofres públicos do Amazonas. Em mais um balanço feito no fim do mês, o portal da Transparência mostra que o Estado bate recorde de arrecadação, como disse o deputado e economista Serafim Correia. O problema é que, na prática, essa fortuna não faz muita diferença na vida do cidadão. E sobre esse cálculo que não bate, quem explica pra gente é a repórter Cíntia Blink. Mais uma virada de mês e mais uma vez o que se vê é o Amazonas batendo o recorde de arrecadação. O deputado Serafim Correia, que está sempre de olho no portal da Transparência do Amazonas, informou que a arrecadação cresceu 1.945 bilhões de reais em relação a setembro do ano passado. Em 2019, a arrecadação de 13.447 milhões. E a de 2020, 15.350 milhões. Portanto, a arrecadação, 1.912 bilhões a mais. Ou seja, quase 2 bilhões a mais. O deputado também ressaltou, como tem feito todo final de mês, que o Amazonas não pode culpar os problemas que tem por falta de dinheiro, porque a arrecadação mostra que dinheiro tem. Para Serafim, as despesas é que estão sem planejamento. Mas o problema está na qualificação da despesa. E a CPI da Saúde identificou esquemas tenebrosos que merecem continuar sendo apurados pelo Ministério Estadual, Federal, CGU, CGE, Tribunal de Contas Estadual e Tribunal de Contas da União. Em março, no começo dos casos de Covid-19 no Amazonas, o governador Wilson Lima chegou a dizer que estava receoso de não conseguir ter dinheiro para pagar a folha de pagamento do Estado, por uma possível queda da arrecadação devido ao impacto da pandemia. Mas, até agora, nem o vírus que assola todo mundo foi capaz de fazer os cofres públicos do Amazonas sofrerem uma queda. Na verdade, os números só apontam crescimento. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, é o que a gente sempre fala aqui no programa 18 horas, né? Nunca um governador arrecadou tanto dinheiro quanto o Wilson Lima. E a situação do Estado é uma das piores da história. A gente já entrevistou vários profissionais da linha de frente da educação e da saúde que falam a mesma frase.
nunca um gestor foi tão ruim para esses profissionais, para a área da saúde e para profissionais da área da educação. O dinheiro literalmente está saindo pelo ladrão e os serviços públicos na área da saúde, da educação, da segurança continuam precários. Não adianta, né, ter muito dinheiro em caixa, né, se não tiver o quê? A gestão, se não tiver a experiência, se não tiver competência para governar, para usar, para saber colocar o dinheiro, né, para trabalhar em favor do povo, para trabalhar em favor do Estado. E o que temos hoje? Um governo fraco, inoperante, incompetente, mergulhado em denúncias de corrupção. Isso é muito sério, é muito grave. E na ponta temos o quê? Um povo sofrido, desassistido, abandonado simplesmente pelo governo do Estado. Você está ouvindo 18 horas. E a Prefeitura de Manaus apresentou a previsão orçamentária do município para o próximo ano. Conforme os dados preliminares apresentados pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologias da Informação, o orçamento municipal deverá ser aproximadamente de 5,6 bilhões de reais no próximo exercício financeiro. E os números aí que compõem o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2021 foram apresentados pela subsecretária de Orçamento e Projetos da SEMEF, Carlilei Capuccio, durante a audiência pública realizada excepcionalmente este ano, de modo aí virtual, com transmissão pela página oficial da Prefeitura de Manaus no Facebook. A alternativa da audiência virtual evitou aglomerações e seguiu as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Bom, comparado ao orçamento de 2020, né, o montante previsto para 2021 chega a ser 10% menor. Conforme a subsecretária de Orçamento, além da projeção ser cautelosa por causa do cenário econômico da pandemia, as principais diferenças estão nas receitas tributárias e de capitais. Na receitas tributárias se levou em consideração que os incentivos instituídos pelo governo federal durante a pandemia são válidos apenas até dezembro deste ano, hein? Já nas receitas da capital, só podemos, receitas de capital, só podemos prever aí as operações de créditos e convênios firmados até este último ano da atual gestão. Mas 5 bilhões e 600 milhões de reais é muito dinheiro para o próximo prefeito administrar. Se tiver planejamento, cortar supérfluos, o próximo prefeito da cidade vai ter recursos suficientes para reorganizar a cidade e garantir políticas públicas que melhorem a vida do cidadão. 18 horas. Economia. Bom, agora nós vamos falar um pouco aí de economia, pois os impactos negativos da Covid-19 nas empresas diminuíram em agosto, segundo o IBGE. Aqui no Amazonas, o comércio vive um momento de boa recuperação, de acordo com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Na análise regional da pesquisa sobre os impactos da Covid-19 nas empresas, divulgada ontem pelo IBGE, os efeitos foram pequenos ou inexistentes para 37,4% das empresas na região norte, na segunda quinzena de agosto. E a percepção de redução nas vendas também diminuiu no norte. 44% das empresas perceberam aumento na venda dos produtos ou serviços nesse período. Na quinzena anterior, eram 33,5% as empresas que perceberam esse aumento. Aqui no Amazonas, o comércio vive um momento de boa recuperação, de acordo com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado. Azuri Benzion, presidente da FCDL Amazonas, fala que a partir da reabertura gradual das atividades, o comércio reagiu bem. Ele retomou com uma velocidade grande, voltou em V realmente. Praticamente todos os comércios, eles tiveram crescimento nas vendas nos meses de junho, julho, agosto, alguns em setembro. Alguns tiveram crescimentos maiores, outros menores, mas na média foram positivos. O pós-Covid tem sido relativamente bom para o comércio e para a indústria, inclusive com falta de produtos. Existe um certo desabastecimento para alguns tipos de produtos na nossa região, devido às fábricas ainda no sul do país não estarem preparadas para o aumento da demanda. Ainda segundo Azuri Benzion, o aumento da demanda de alguns setores, como por exemplo da construção civil, foi causado justamente pela liberação do auxílio emergencial do governo federal. Nossa região, 1.120.000 pessoas estavam aptas a receber ajuda emergencial. Se todos eles receberam entre R$600 e R$1.200, depende da classificação,
Nós temos aí quase entre 600 a 1 bilhão de reais entrando na economia do estado do Amazonas nos últimos 3 meses. E esse dinheiro, nós vimos que ele realmente chegou a movimentar muito, principalmente o setor de construção civil. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado fala ainda da alta nos preços dos produtos. E agora estamos também tendo aí também alguma questão com relação à inflação, alta dos produtos devido à demanda, à lei da oferta e da procura. E nós também estamos aí querendo realmente que o consumo seja feito de maneira mais consciente para que não falte produto e para que não haja especulação com relação a essa questão da oferta e da procura. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h20 em Manaus. Boa noite para vocês, 100,7 na sintonia certa até às 7 da noite. Você confere mais uma edição do 18 horas nessa sexta-feira, hein? A gente vai com a primeira da playlist de hoje. Dua Lipa lançou hoje, inclusive, aí o novo single, né? Levitating, que conta aí com a participação especial do rapper DaBaby. E a música faz parte do badalado álbum Future Nostalgia de Dua Lipa, maravilhoso também. Show. A faixa já está, é claro, nas plataformas digitais. Então vamos de música, vamos de Levitating. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, hein? 6h24. Boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. A primeira da playlist de hoje em Dua Lipa e DaBaby, Levitating no melhor mix do Brasil. Mix. Nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira, hein? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, deve chover rapidinho, viu, gente? Durante a noite, pouca coisa, viu? Chuvinha. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 87%. Agora 6h25, boa noite. Mix. O Instituto de Traumato-Ortopedia do Amazonas enviou comunicado hoje informando o cancelamento dos serviços ortopédicos nos hospitais públicos do Amazonas devido a atraso no pagamento dos profissionais, hein? De acordo com o comunicado, Carlão, apenas os casos de risco real e iminente de morte ou perda de membro vão ser atendidos. Os demais serviços, inclusive de urgência e emergência, estão cancelados por falta de pagamento do governo do estado. O governo não paga, simplesmente isso. De acordo com o Instituto, que presta serviços em 9 unidades de saúde do estado, o último repasse feito pelo governo do Amazonas foi referente ao mês de junho. No ano passado, os médicos do Instituto de Traumato-Ortopedia do estado também anunciaram paralisação de serviços porque o governo do Amazonas não cumpriu o acordo que fez com a categoria. Agora, em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que o pagamento de cerca de 2,5 milhões de reais do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Amazonas já foram efetuados hoje. E a Secretaria informou também que todo o processo seguiu o trâmite regular e que não houve paralisação das cirurgias ortopédicas eletivas e de urgência na rede estadual e que os serviços de saúde oferecidos não foram prejudicados. 18 horas. Professores associados ao Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus foram agredidos e expulsos da sede do governo do estado enquanto aguardavam uma resposta sobre o pedido de uma reunião com o governador Wilson Lima. Esses professores realizaram ao longo do dia manifestos contra o retorno das aulas presenciais do ensino fundamental na rede estadual. A repórter Nathalie Moraes conversou com os professores e traz pra gente os detalhes agora. E depois de longas horas de espera na sede do governo e com pedido de audiência com o governador Wilson Lima já protocolado pela Casa Civil, professores foram retirados à força da sede do governo, enquanto aguardavam a audiência. Segundo a presidente do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Elma Sampaio, os professores tiveram seus aparelhos celulares arrancados por policiais militares. Os policiais, eles começaram a agir com truculência, exigindo que nós saíssemos de lá de dentro da sede do governo. E eu disse que eu iria fazer um telefonema para o nosso advogado do sindicato,
mas eles não permitiram, dizendo que eu não ia ligar para ninguém não, e eu falei que eu tinha direito de fazer sim uma ligação para advogado, e aí foi quando ele tomou à força o aparelho celular de mim, e a professora Alessandra começou a gravar, não é, a situação toda, e ele bateu no braço da professora, o celular dela caiu e ele segurou também, ficou de posse dos nossos aparelhos celulares. A categoria é contra o retorno das aulas presenciais do ensino fundamental. Segundo a presidente do sindicato, o pedido de reunião com o governador Wilson Lima foi protocolado ainda na última segunda-feira e mesmo assim não tiveram nenhuma resposta. Nós já fomos em busca, não é, deste encontro com o governador, desta reunião pela 4ª vez ontem. Segunda-feira, dia 28, nós protocolamos o pedido de audiência, visto que ontem, 1º de outubro, nós fizemos o ato de instalação da greve do ensino fundamental na frente da sede do governo. E aí entramos para buscar uma resposta e disseram que essa resposta viria, não é? Eles iam dar algum retorno e nós ficamos esperando esse retorno o dia todo. Até o fechamento dessa matéria, a Secretaria de Educação do Amazonas não informou se haverá uma audiência com o sindicato. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Não sei nem o que dizer numa situação dessas. Os professores, os profissionais são pessoas que merecem todo o respeito. Claro, é uma classe que merece todo o respeito e é tratada desta forma pelo gestor, pelo governo do estado. É assim que o governo do estado trata a educação do Amazonas. É com esse desrespeito, com essa truculência que foi denunciada nessa reportagem. Então usa a força policial para tirar, para confiscar aparelhos de celular. Isso pode. Não é a primeira vez. Isso é direito. Isso não é a primeira vez. Agora, beleza, vai um grupo de artistas, do pessoal dos restaurantes que querem tocar ao vivo, chegam lá na frente da porta do governo e são recebidos de alguma forma e tem uma resposta rápida. Maravilha, tem que acontecer, assim como aconteceu com essa classe artística, também deve acontecer com os outros profissionais, ou cada profissional um peso e uma medida. Tem que ser amigo pessoal do governador para poder ter um tipo de tratamento melhor. Eles foram escorraçados e, como você falou, Carlão, não é a primeira vez. Esses professores, eles não estão querendo, assim, não queremos dar aula, não. Eles são a favor da volta às aulas presenciais. Por quê? Risco da Covid-19. Os professores estão sendo contaminados. A gente entrevistou o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, que falou isso, do número maior de casos que acontece, que estão registrados no estado, e dessa preocupação de contágio nas salas de aula. Nós temos especialistas, nós temos pesquisadores que atestam isso, que a volta às aulas é perigosa, assim, para esse contágio. O que se faz? Não escuta, vamos entrar num consenso, as aulas precisam ser presenciais, então escuta esses profissionais. É uma truculência, é um absurdo que já passou da medida. É preciso então que com autoridades maiores, né, que faça denúncias maiores para que esse governo consiga pelo menos ter educação com os profissionais da educação. Carlão. 6h32. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Karime, atire a primeira pedra quem nunca cometeu um erro de português, hein, Karime? Eu quero saber quem nunca escreveu aquela palavra errada ou quem nunca fez aquela pesquisa para ter certeza se coloca ou não uma crase no ar, hein, Karime? Essa é capciosa, né, Carlão? A crase é danada. Quem nunca, né, minha gente? E foi pensando nessas dúvidas diárias que a escritora Joyce Tino, que é graduada em letras e pós-graduada em revisão de textos, começou o seu Português em Gotas nas redes sociais. Ela explica de forma muito simples e divertida regras do nosso português, aquelas regrinhas diárias, né? E foi assim que surgiu a oportunidade de juntar tudo num livro que vai ser lançado neste domingo. Vamos conversar com a autora Joyce Tino para saber mais sobre esse livro. Boa noite, Joyce Tino, tudo bem? Oi, boa noite, Karine, Carlos Júnior. Boa noite. Boa noite, ouvintes Mix FM. Tudo bem? Pois então, gente, tudo começou
mais precisamente em 25 de setembro de 2015, já faz 5 anos, nas redes sociais e seguindo justamente, como foi dito, a proposta de abordar temas do cotidiano, mas aquela coisa, sem atropelos, com parcimônia e com muito bom humor. Bacana, e como foi essa trajetória, hein? Seu projeto começou antes dessa febre aí das redes sociais, né? De se inscrever, né? Como essa trajetória de 5 anos aí, sucesso? Isso, olha, Carlos, é o seguinte, eu comecei, realmente não tinha aquele boom, né? Das redes sociais, foi em 2015, e eu digo que a ideia do Português em Gotas, ela começou, sem eu mesma saber, no ano de 1992. Olha! Mas faz tempo, hein? Mas nem eu sabia. Calma, vocês vão gostar. Quando minha mãe me presenteou com uma obra, com um livro, que explicava a língua portuguesa por meio de vocábulos parônimos entre si. Isto é, parecidos, mas não iguais. Vou dar um exemplo: concerto com C e concerto com S. Eu fiquei simplesmente encantada com a maneira de ensinar daquela obra, tão fluida, empolgante, sem saber que mais tarde eu seguiria esse caminho e iria além dos parônimos. Beleza. E aí você começou a dar essas dicas por e-mail, não é, Joyce? Olha, foi super interessante, porque eu comecei no meu trabalho, fazia no computador, cortava eu mesma com aquela coordenação motora péssima da Joyce, cortava o quadradinho que eu tinha impresso, colocava na mesa de cada colega de trabalho. Beleza, isso aí com o tempo ficou impraticável, porque eu tinha que trabalhar e tudo e tal. Aí eu comecei a fazer no computador a lista, uma pessoa foi dizendo para outra, minha lista, sei lá, tinha mais de 300 pessoas. Aí começaram as redes sociais, foi quando eu comecei com Português em Gotas. E patenteei esse nome também. Que maravilha. Agora destaca aqui pra gente, né, quais os 3 erros mais comuns cometidos nas redes sociais. Olha, um erro muito comum, agora eu vou falar nos vocabulários da quarentena, né? Boa! Olha, tem um chamado webinário e o webinar. É direto, sem o i. Na verdade, escreve com o i. Mas as pessoas insistem em colocar web, demudo. Isso está direto. Gente, vamos evitar webinar e webinário, que significam seminários no âmbito da web, né, das redes sociais. Ambos se escrevem com esse izinho, depois de web, né? Esse está acontecendo muito. Esse é o primeiro desses 3 aí, né? Esse é o primeiro, porque a gente também vai fazer algo que está meio que na moda, né? Agora, tem um segundo, que eu vou te dizer, aquele mais, né? Aqueles 3 da pessoa ser malvada, né? E mal, né? De ser boa, bom, e mal de bem, né? Então, esses três aí, eles têm se confundido há muito tempo, né? Sim. E deixa eu ver agora, o terceiro, é tanta coisa que na hora... E tem aquele min ajuda? Min? Gente, aquilo ali termina até relacionamento. Termina, pelo né? amor de Deus, terminou já, bloqueado, né? Não dá. Esse é um deles. Esse acontece, mas a gente lê bastante, né? Joyce, qual é o objetivo do livro, hein? Assim, você tem uma vontade de que ele faça alguma coisa, de um modo geral? Carlão, eu tenho. Olha a intimidade, Carlão, né? Agora, bom, olha, eu já conheço vocês, olha, há muito tempo. Depois a gente vai conversar. Legal. Eu já fiz até um teste de rádio, viu? Mas tá bom. Depois a gente se fala. Olha só, o meu objetivo é
assim, como eu tenho essa formação de letras, língua portuguesa, além essa minha aptidão vocacional para isso, eu tenho aquele amor à língua pátria, aquela coisa de se falar direito, falar de uma maneira... existem várias linguagens, também no dia a dia é uma coisa, mas na hora de você escrever, de você se debruçar para escrever algo, para você procurar, né, escrever corretamente e tal. O meu objetivo é de levar, né, o conhecimento acima de tudo, né, que o conhecimento ele não pode ser estanque, né, ele jorra o tempo todo e a gente tem que nunca se sentir saciado, né? Então, esse conhecimento da língua pátria é o meu objetivo, né? De passar para as pessoas, né? Mas de uma maneira dinâmica, mas sem atropelos. É só através de gotas, são aquelas partículas de conhecimento, como eu digo, né? Boa, e que fica bem mais interessante. Joyce, conta pra gente. Isso, conta pra gente agora, né, pra finalizar, onde que a gente encontra o seu livro? Olha, online? O livro é online. Certo. Na verdade, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de brochura, né, em papel mesmo, para quem aprecia, e tem a opção de e-book, né? E eu estou colocando nas minhas redes sociais, só você clicar em Português em Gotas, né, nas redes sociais, que lá vai constar o link. A pessoa vai clicar e pronto. E pronto. Tá porque ótimo. Tem o Português em Gotas da Web, ele continua. Então, um exclui o outro. Tá ótimo, Joyce. Então é só ir lá nas redes sociais Português em Gotas e você pode ter esse livro maravilhoso. Linda, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 Horas. Conversamos com a escritora Joyce Tino, que lança o livro Português em Gotas. Boa noite. Tá certo. Muito obrigada. Boa noite. Valeu, Joyce. Boa noite. Agora 6 horas e 40 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, a partir de hoje até domingo, Manaus cedia o Hackathon NASA, que é uma maratona de ideias em formato online promovida anualmente pela NASA, ela mesma, a Agência Espacial Americana. Os participantes vão contar com os dados abertos, viu, das principais agências espaciais do mundo, NASA, a Agência Espacial Europeia, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão também. A maratona é considerada a maior competição global de programação e acontece simultaneamente em diversas cidades do mundo. E em Manaus, o evento tem apoio do Espaço de Inovação, Tecnologia e Geração de Ideias Inovadoras do SEBRAE. O analista técnico do SEBRAE Amazonas, Denis Cruz, diz que o objetivo é inspirar empreendedores a buscarem soluções para a Terra e para o espaço. Vamos ouvir. A gente quer também despertar o lado empreendedor nos participantes do evento, estimular o trabalho em equipe e assim buscar ideias criativas. Para isso acontecer, nós estamos disponibilizando também o uso dos nossos equipamentos 3D para os participantes inscritos testarem as suas soluções. Vai ser um momento para descobrirmos aí novas possibilidades de negócio e quem sabe aí ganhar um destaque a nível nacional e internacional nesse grande desafio. 18 Horas. Legal, 6 horas 42 minutos e você está no melhor mix do Brasil e você confere em 18 horas a notícia até às 7 da noite nesta sexta-feira. Agora nós vamos com a segunda, da playlist do 18 Horas. Miley Cyrus está divulgando aí o novo álbum She's Miley Cyrus, com o lançamento do single Midnight Sky e diversas apresentações aí na televisão americana. Carlão, e tem uma fofoca aí, viu? Miley Cyrus foi vista ao lado de duas
Dua Lipa, que vem fazendo algumas parcerias grandiosas, como na música que a gente acabou de ouvir, né, com o rapper DaBaby. Bom, Miley Cyrus e Dua Lipa juntas, imagina o sucesso que as duas vão fazer juntas. Mas enquanto isso, vamos para a segunda da playlist de hoje, aqui do 18 horas. Vamos de Midnight Sky. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas e 46 minutos, você está no melhor mix do Brasil. Miley Cyrus, Midnight Sky. Foi a segunda da playlist de hoje, do 18 horas. Mix. Olha, agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein, para este fim de semana, ok? Sábado e domingo, a previsão com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 85%. Já no domingo, teremos sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva também à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. Agora 6 horas e 47 minutos. Boa noite. Agora o assunto, hein, são as queimadas. Isso porque a Amazônia teve o segundo pior setembro de queimadas da última década e o Pantanal teve o pior mês de sua história, hein? Segundo especialistas, o governo Bolsonaro promove um desmatamento massivo da Amazônia, além de ter uma agenda para desmantelar as agências ambientais. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Foram registrados 32.017 focos de calor na Amazônia em setembro, um aumento de cerca de 60% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo os dados do programa Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já no Pantanal, o aumento foi de 180% em relação a setembro de 2019. A região enfrenta sua pior seca dos últimos 60 anos e a estiagem severa pode continuar por até 5 anos, segundo a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Apesar da situação crítica e dos dados públicos sobre o tema, o governo Jair Bolsonaro insiste em negar os fatos e, na última quarta-feira, em vídeo destinado à cúpula da biodiversidade da ONU, Bolsonaro disse que não pode aceitar o que ele classifica como informações falsas e irresponsáveis e que essas informações sirvam de pretexto para a imposição de regras internacionais injustas que desconsiderem as importantes conquistas ambientais alcançadas em benefício do Brasil e do mundo. O cientista Lucas Ferrante, doutorando do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, fala que existe uma agenda por parte do governo federal para desmantelar as agências ambientais. Em um estudo publicado na revista Environment Conservation, editada pela Universidade de Cambridge, nós demonstramos que realmente existe uma agenda do governo Bolsonaro e Mourão para desmantelar as agências ambientais. É muito importante que seja retomada a fiscalização com o IBAMA e ICMBio na frente, não simplesmente a cargo do Exército Brasileiro, que inclusive foi denunciado por fiscais do IBAMA por atrapalhar intencionalmente ações de fiscalização. O cientista fala ainda que é extremamente preocupante a atuação do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, no cargo de chefe do Conselho da Amazônia. Pois ele está alinhado a essa ideologia do governo Bolsonaro, por ser vice-presidente, e inclusive negou repetidamente os aumentos do desmatamento do INPE, que várias vezes se mostraram verdadeiros, sendo que o vice-presidente da República deu algumas falas mentirosas a público, mostrando dando a entender que esse desmatamento não estava ocorrendo, o que não é verdade. Os índices de desmatamento queimado estão aumentando muito. Para Lucas Ferrante, nesse momento é importante o fortalecimento dos órgãos ambientais e a autonomia desses órgãos, além de que sejam revogados determinados assentamentos que estão sendo colocados na Amazônia, que, segundo ele,
está gerando especulação fundiária, principalmente no interflúvio Purus-Madeira, onde passa a BR-319. É importante falar que essa obra tem gerado muito desmatamento e degradação ambiental. Não sendo o momento, o Brasil não tem política pública para combater o desmatamento gerado por essa obra. É extremamente importante que realmente nós pautemos por obras sustentáveis que não violam os direitos dos povos indígenas e que não gerem desmatamento massivo. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha, a BR-319 volta para a pauta da imprensa amazonense por conta de novas promessas. Agora, o senador Eduardo Braga garantiu junto ao ministro de Infraestrutura de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, que a BR-319 vai receber manutenção e também asfalto, hein? Quem explica melhor essa história é a repórter Cíntia Blink. Um trecho da BR-319 que liga Manaus, no Amazonas, à cidade de Porto Velho, em Rondônia, vai receber manutenção e os trâmites burocráticos para um trecho ainda maior ser asfaltado está em andamento, segundo anunciaram o senador Eduardo Braga e o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. É isso, meu senador Eduardo Braga, tanto tem brigado pela BR-319. Bom, fizemos a licitação bem sucedida, estamos caminhando agora para assinar o contrato da pavimentação do lote Charlie. E agora, nesse final de semana, no sábado, para ser mais exato, a gente vai percorrer já um trecho da 319 até a realidade para ver como está andando a manutenção e lá vamos assinar o contrato da manutenção que vai segurar a 319 no período do inverno. O senador contou no anúncio feito nas redes sociais que o ministro estará em Manaus para assinar o contrato que vai tirar a pavimentação do lote Charlie do papel para a realidade. O lote Charlie compreende os quilômetros 198 até o 250. Em setembro, em uma reunião entre o ministro e os governadores, Tarcísio de Freitas afirmou que a ideia é retomar a BR-319, que tem o objetivo de integrar a região norte ao restante do Brasil por meio da estrada e assim tornar mais fácil o transporte de produtos agrícolas e industriais. Cíntia Blink para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, estamos no mês de outubro, em plena campanha Outubro Rosa. Como destacamos aqui, o movimento para alertar as mulheres, de um modo geral, sobre a importância do autoexame e do diagnóstico precoce do câncer de mama e também de colo de útero. Bom, e no Amazonas, esses dois tipos de câncer correspondem a mais de 35% de todos os diagnósticos da doença que são realizados no estado, a maioria em estágio avançado. É uma triste realidade, inclusive, que pode estar associada à falta de informação e de acesso aos serviços de saúde pública. Vamos ouvir a entrevista com o médico mastologista e vice-presidente da Liga Amazonense contra o Câncer, Jesus Pinheiro, com a repórter Júlia Gomes. Em 2020, cerca de 700 mulheres devem ter câncer de colo do útero no Amazonas. 580 apenas em Manaus. Já o câncer de mama, a estimativa é de 380 novos casos para o mesmo período. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. No Amazonas, o câncer do colo do útero está à frente do câncer de mama. Manaus é a capital brasileira com a maior incidência e mortalidade da doença, segundo a Coordenação de Atenção Oncológica do Estado. De acordo com o médico mastologista e vice-presidente da Liga Amazonense contra o Câncer, Jesus Pinheiro, juntos, o câncer de mama e do colo do útero correspondem a mais de 35% de todos os diagnósticos de câncer que são realizados no estado. O Amazonas tem uma característica diferente do resto do Brasil. No Brasil é muito mais frequente o câncer de mama. Quando a gente compara a região norte, e especificamente o Amazonas, o câncer de colo uterino é quase 2 vezes mais frequente do que o câncer de mama. Quando a gente soma a quantidade de câncer de mama e câncer de colo uterino, que são os mais frequentes na mulher aqui na nossa região, é uma coisa impressionante, é superior a 35%
de todos os cânceres que acontecem na mulher estão localizados, varia de 35 a 40, estão localizados na mama ou no colo uterino. O médico fala sobre as dificuldades de acesso das mulheres à capital aos serviços de saúde para prevenção e diagnóstico precoce, pois, segundo o especialista, cerca de 40% das mulheres com câncer de mama ou de colo do útero são diagnosticadas na fase mais crítica da doença no Amazonas. Um estado com essa dimensão, com os meios de transportes demorados, com acesso aos serviços de saúde com alguma dificuldade. E mais ainda é a informação da pessoa, da família. Então, o desafio nosso, das entidades, dos médicos e todo o pessoal da saúde é fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Pois com o diagnóstico mais precoce, seja de mama, seja de colo uterino, o tratamento é muito menos agressivo, com índice de cura muito alto. Na opinião do especialista, o único caminho a seguir é a informação sobre a prevenção e o diagnóstico precoce dessas doenças ao longo de todo o ano, e não somente na capital, além, é claro, do acesso facilitado aos serviços de saúde. Que essa informação aqui, que é maior na capital, chega ao interior com a mesma intensidade. E, evidentemente, facilitar a mulher que está lá no interior, fazer em Manaus, fazer um preventivo ou fazer uma mamografia não tem sentido, né? Exames absolutamente seria propor aos municípios, que não fossem todos, sei que é complicado o tamanho do estado, mas pelo menos nos municípios polos, tem esses postos avançados para esses tipos de exame. Na mulher, câncer de colo uterino e câncer de mama. No homem, seria câncer de próstata, que é o que corre paralelo ao câncer de mama na quantidade. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. O número de mortes causadas pela Covid-19 no Amazonas subiu para 4.159 nesta quinta-feira, segundo o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. 3 óbitos ocorreram nas últimas 24 horas e mais 143 mortes ocorridas entre abril e maio foram reclassificados para a doença. Foram registrados ainda 914 novos casos de Covid-19, elevando o total para 140.240. O número de recuperados da doença no estado chegou a 119.190. O boletim acrescenta ainda que 16.891 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas. Até ontem tinham 323 pacientes internados, sendo 209 em leitos clínicos, 111 em UTI e 3 em sala vermelha. Estrutura voltada à assistência temporária para a estabilização de pacientes críticos ou graves. Há ainda outros 67 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 50 estão em leitos clínicos, 15 estão em UTI e 2 em sala vermelha. Dos 140.240 casos confirmados no Amazonas até esta quinta-feira, 52.039 são de Manaus, equivale a 37,11%, e 8.201 do interior do estado, que equivale a 62,89%. E segundo dados divulgados pela Prefeitura de Manaus, o número de enterros em cemitérios públicos de Manaus também voltou a apresentar aumento, isso depois de 4 meses de queda. Em um único mês, durante o pico da pandemia, a cidade chegou a registrar 349 enterros de vítimas do novo coronavírus e o número de mortes ficou 108% acima da média histórica. Segundo a Prefeitura, os registros de mortes causadas pela Covid-19 também voltaram a apresentar alta em setembro, com 89 casos. E sobre o assunto Covid-19 no estado do Amazonas, pesquisadores e cientistas ligados à Universidade Federal do Amazonas lançam neste sábado um livro sobre as mortes ocasionadas pela Covid-19 na Amazônia. E o livro é gratuito e terá um formato digital. A repórter Nathalie Moraes conversou com os autores e pesquisadores e traz os detalhes sobre esse estudo. O
Brasil é um dos países com maior número de mortes e casos de Covid-19 e apresenta um cenário ainda mais preocupante de subnotificação. A falta de resposta e despreparo com a doença levou alguns estados ao colapso do sistema público de saúde, como aconteceu aqui no Amazonas. E são essas análises que estão presentes no livro Os Desaparecidos da Covid-19. Segundo o pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, Alexander Stamets, a obra analisa as mortes e a desinformação na pandemia da Covid-19. Temos uma discussão no livro sobre a ciência em geral, em torno da pandemia da Covid-19, seja de modelagens matemáticas sobre a curva epidêmica, né? Também discutimos o número, infelizmente, insuficiente de testes no Brasil, em geral, para, de fato, ter uma ideia da prevalência da doença na população. E, em geral, um pouco o contexto científico. E também abordamos um pouco também o contexto social e político. O livro aborda temas como a banalização da realidade de uma doença, o problema da falta de diagnósticos e apresenta um estudo de caso sobre os 6 primeiros meses da epidemia de Covid-19 aqui em Manaus. Segundo o pesquisador da Fiocruz e também autor do livro, Gessin Orellana, a desinformação dos amazonenses sobre a doença ainda é muito grande. Lamentavelmente, no Amazonas nós temos esse problema da desinformação, que ele é muito acentuado, principalmente por pessoas que ocupam posições estratégicas, não só na comunicação do estado do Amazonas, mas também em alguns órgãos ligados à saúde, em alguns órgãos ligados à classe política, principalmente. Então, nós demos, inclusive, alguns exemplos de maneiras inadequadas, inapropriadas e pouco úteis de apresentar informações sobre a evolução da epidemia pela própria FVS. Nós fizemos isso repetidas vezes, inclusive em audiências públicas, na Assembleia Legislativa, em audiências públicas, com os procuradores do Ministério Público Estadual, Federal, do Trabalho de Contas, justamente para tentarmos trazer a melhor e a mais qualificada e transparente informação sobre a evolução da epidemia. O livro foi desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, Renan Albuquerque, Jeremias Leão, Alexander Stamets e Gessin Orellana, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. O livro é gratuito e estará disponível a partir deste sábado no formato e-book no site da Universidade Federal do Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 com Karime Leão. E o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta sexta-feira, registra 959 novos casos de Covid-19. Somando os números do estado, tem 141.199 casos confirmados aqui no Amazonas, sendo que 52.631 são em Manaus e 88.568 no interior do Amazonas. Ainda conforme o boletim, foram confirmadas 3 mortes por Covid-19, todas ocorridas nas últimas 24 horas, elevando para 4.162 o total de mortes por Covid-19 no estado do Amazonas. E o Brasil soma hoje 144.966 mortes por coronavírus confirmadas até a 1 da tarde desta sexta-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Ainda conforme esses dados, o país soma hoje 4.856.024 casos confirmados de Covid-19. Segundo números do Ministério da Saúde, o país soma com 4.212.772 números de casos recuperados da Covid-19. E hoje o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele testou positivo para a Covid-19. Ele e a mulher Melania Trump também testaram positivo. No fim da tarde de hoje, ele foi internado no hospital militar, apresentando febre e fadiga. Agora, 7 horas e 5 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
O governo do Amazonas deu mais uma demonstração de desrespeito aos representantes dos professores do estado. O fato ocorreu na sede do governo no início da noite de quinta-feira. Representantes do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus informaram que foram expulsos da sede do governo. Eles informaram que havia entrado na sede do governo para tentar uma reunião e foram retirados à força. Em função ao aumento dos casos de Covid-19, o sindicato reivindica audiência com o governador Wilson Lima para debater o retorno às aulas presenciais do ensino fundamental. O sindicato disse que professoras foram arrancadas de dentro da sede do governo. A ocupação havia começado pela manhã. Elas aguardavam uma resposta ao pedido de audiência protocolado na Casa Civil e denunciaram que mais de 2.000 professores testaram positivo para a Covid-19. Os professores chamaram o governo de truculento e lembraram que estão tendo descontos em seus salários. Como já dissemos aqui, a questão não é quem está certo ou errado sobre o retorno às aulas. A questão é que o governo se fecha nele mesmo e não dialoga com a sociedade. E isso é um sinal forte de que a democracia não é o forte da política do governo estadual. 18 horas. 7:07, Karime, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Boa noite pra você, hein? Voltamos na segunda, a partir das 6 da tarde, no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas.